Muito bem, senhores, senhoras, uma alegria poder viver esse momento que é ponto de chegada e ponto de partida. Quero cumprimentar nossos irmãos bispos, sacerdotes, pessoal das várias religiões aqui presentes também, o Cláudio, também o Padre Fernandes Elias, a toda a direção do museu. Estamos num ambiente no andar da Catedral, muito da nossa memória. Lá tem um arquivo arquidiocesano, aqui o Museu Arquidiocesano, que marca um pouco a história, não só da igreja, mas marca a história do Brasil. Temos aqui documentos e também objetos que falam não só da Igreja Católica, mas de tantas histórias de pessoas que por aqui passaram e deixaram marcas indeléveis que nos fazem cada vez mais vibrar de coração. Nós também, quando nós começamos o quinquênio jubilar, imaginávamos tantas coisas que iríamos encontrar, documentos, budas que nós precisamos redescobrir, e ao mesmo tempo tudo aquilo que nós podemos celebrar e iniciar também esses 5 anos, preparando por esse momento, os 450 anos da prelazia, que foi o ano passado, e 350 anos da diocese, que é neste ano. Mas temos também uma providência. Ontem celebramos 134 anos da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, e é interessante ver também a providência de Deus. Nós no Brasil estamos comemorando os 200 anos do reconhecimento da Santa Sé com o Papa Leão XII, em termos de Leão a Leão. Mas quem criou a Arquidiocese foi Leão XIII, um ano depois que o renovaram. Então temos, nessa época de Leão XIV, muitas providências do Papa Leão XII, Leão XIII. Então, essa memória que o Senhor nos dá e brinca conosco com essa história toda. E, claro, agradecemos muito, porque depois da primeira catedral do Morro do Castelo, que foi desmanchada não só pela, mas o morro também, essa catedral que nós estamos aqui é a catedral que sucede, porque até então ela foi itinerante em várias igrejas do Rio de Janeiro. Depois de tantos anos da destruição da catedral primeira do Morro do Castelo, essa que o Espírito Dom Jaime projetou, o seu livro, levou adiante, com todo o seu carisma, toda a sua vida, está sepultado aqui junto com os demais cardeais, bispos e arcebispos, que na cripta da catedral, nós vemos aí justamente como se passa a história, e além da documentação, também os prédios que vão marcando um pouco essa nossa história e essa nossa caminhada. Mas esse andar aqui marca bastante, tudo pela sua história, pela sua caminhada. E o quinquênio jubilar, que nós chegamos agora à conclusão deste ano, vamos cumprir no final desse ano, com os 350 anos da diocese, e os 50 anos também da catedral, que passou para cá como sede da catedral, depois de ter uma catedral itinerante, depois da primeira catedral no Morro do Castelo. Então, histórias que marcam as nossas vidas, a nossa caminhada como povo nessa cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro. Hoje não mais temos a nossa responsabilidade do sul da Bahia até o Rio da Prata, nem do Oceano Atlântico até a América Espanhola. Nós temos hoje a cidade do Rio de Janeiro, que, se de um lado, territorialmente é menor do que a época da prelazia e da diocese, no entanto, a população e as preocupações são maiores do que a época da prelazia e também da diocese. Lembrar que temos momentos importantes, não só com a chegada da imagem que tem a fotografia ali em cima, que o Senhor Religário providenciou de Nossa Senhora Aparecida, que saiu da sua sede em Aparecida, veio até o Rio para ser coroado, mas temos também outros momentos, porque quem primeiro autorizou o culto e a criação da primeira capela de Nossa Senhora Aparecida foi o Bispo do Rio de Janeiro. Então tem sinais e marcas pela história da igreja, a história do Brasil, e que queremos não só recordar, mas também nos responsabilizar para que essa cidade, com tanta cultura e tanta história, possa ainda mais ter os seus cidadãos de hoje a responsabilidade de levar adiante a bela missão que um dia foi colocada pela providência nessa cidade, com a responsabilidade civil, como capital,
responsabilidade religiosa enquanto prelazia, diocese e arquidiocese. Sabemos que a arquidiocese começa depois que é proclamada a República, quando tem a liberdade das criações das várias arquidioceses. Então, essas questões todas, caríssimos, nós bendizemos a Deus. E, realmente, aqueles que passarem pela catedral, lá justamente lá na nave central, puderem ver os banners feitos pelo Religário, que agradecemos a Luzia e toda a sua equipe, pertencendo aqui, possam fazer esse mergulho na história da Igreja do Rio de Janeiro, esses anos todos. E é muito interessante como logo nossa jovem igreja recebemos a grande missão. Pouco mais de 10 anos da fundação da cidade, nós já recebemos a grande missão de prelazia, depois, mais tarde, 100 anos depois, de diocese, e bem mais tarde depois, de arquidiocese. Vivamos bem essa história, possamos ver com os olhos, com o coração, com a vida, esses sinais todos que irmãos aqui estão sendo apresentados, e que nós sabemos ser realmente responsáveis e dignos sucessores daqueles que nos precederam e que levaram adiante essa bela história e ao mesmo tempo ser ponte para o futuro, para que no amanhã nós sabemos um pouco daquilo que é nossas fontes, nossa história, e levemos também a nossa nova geração a valorizar ainda mais a memória que faz parte tanto do Museu Arquidiocesano, como do Arquivo Arquidiocesano, como dos banners lá em cima, enfim, que nós possamos ajudar a nossa juventude a ainda mais valorizar e a viver intensamente aquilo que é a cultura, a memória, faz parte da nossa vida, nos fazer cada vez melhores nessa nossa cidade, nesse nosso estado, nesse nosso país. E nós, com alegria, agradecemos a todos empenhados nessa missão, nesse trabalho, nesse ano histórico, nessa conclusão desse ano, do quinquênio jubilar. Obrigado.